Olá, gente! Bom dia, que o Senhor nos abençoe na ministração da sua palavra hoje, com a graça do Espírito Santo. Existe alguém dono da verdade? Existe um ditado que diz assim: ninguém é dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Você é? Você também não é o dono da verdade. Então a verdade não tem um dono, nem pode ter, porque cada um tem as suas convicções e as suas verdades. Então nós queremos fazer hoje uma reflexão sobre isso. Amém? Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, abra a sua mente e o seu coração, para ver se a gente constrói aqui alguma reflexão com a graça de Deus e a gente possa sair daqui mais livres, mais conscientes da graça. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 19, verso 1 diz assim: eu peço toda a atenção, porque precisamos estar com os ouvidos atentos para absorver todo o tesouro, toda a riqueza que a palavra transmite, porque ela quer transformar, ela quer alcançar, para transformar, para construir, para reconstruir, para edificar a todos nós. E ela não volta vazia se ela, não é isso? Cair numa boa terra, ela vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí pula para o 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Amém? Então, por que não existe ninguém é dono da verdade? Porque todos nós, cada um de nós temos o quê? A nossa verdade. Vivemos por nossas convicções, por nossas crenças, pelos nossos achismos, nossa ideologia, não é isso? Todos nós vivemos assim. Mas isso aí são verdades de cada um, isso aí é uma verdade relativa. E algo que é relativo não pode ter um dono. Mas, ao contrário disso, existe uma verdade absoluta. Para que exista a verdade absoluta, tem que haver o relativo. E para que exista o relativo, tem que haver o absoluto. Uma verdade relativa, ela não pode prevalecer sobre a verdade absoluta. Por quê? Porque o relativo é individual e nós não vivemos individualmente. Nós vivemos coletivamente. Então, existe uma ideologia no mundo que diz assim: faça o que você quiser fazer, seja o que você quiser ser. Amém. Se isso serve só para você e não vai atingir ninguém, tudo bem. Só que nós não podemos fazer o que quiser e sermos o que quiser quando isso atinge o direito do outro. Então, a verdade relativa, ela existe, mas ela não prevalece sobre a verdade absoluta. Porque a verdade, ela não pode ter um dono. Entendeu? Por isso que ela tem que ser absoluta. E para ela ser absoluta, ela tem que ser o quê? Justa e verdadeira. Porque um trono se estabelece com a justiça e com a verdade. Onde não há justiça e não há verdade, como diz no Salmo 13, se eu não me engano, diz assim: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o homem? Então a sociedade, o mundo está fundado sobre algo que rege a coletividade, que tem que ser justo para todos, igual para todos. Não pode existir na justiça passionalidade, nem parcialidade. Tem que ser imparcial. E nós, seres humanos caídos, nós
muitas vezes somos regidos por nossas convicções, nossas ideologias, e por isso somos mentirosos e injustos. Porque estamos sempre querendo ver somente o nosso lado, o que eu penso, o que eu acredito. E nem sempre o que eu penso, o que eu acredito é certo. Por isso que existe uma verdade que não se deixa governar, mas que governa. Que não se deixa regir, mas que rege. Que não é relativa, mas que é absoluta. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no trânsito você tem a sua forma de dirigir, mas você tem que ir, isso é relativo, não é isso? Mas você tem que obedecer às leis de trânsito. Ela foi feita para a coletividade, para todos. Então, você tem as suas convicções no trânsito, a sua forma de dirigir, mas você tem que obedecer às leis coletivas do trânsito. Num país, existe a Constituição. Todos nós somos regidos por uma Constituição. Temos as nossas individualidades, os nossos deveres, os nossos direitos, mas todos diante da Constituição, pelo menos deveria ser assim, temos direitos e obrigações iguais. E se é assim no trânsito, e se é assim na vida, e se é assim numa nação, também é assim no universo, como eu acabei de ler aqui no Salmo 19. Deus, ele governa todas as coisas com as leis universais perfeitas e absolutas, que regem e governam perfeitamente todo o universo, todo o mundo. E quando nós, com nossos achismos, nossa ideologia, nossos relativos, nossa verdade, nossa justiça, a nossa justiça própria, queremos fazer o que queremos e ser o que queremos, e quebramos essas leis universais que governam tudo, aí sentimos as consequências. A consequência do pecado, da morte, de tudo que acontece de ruim no mundo, porque essas leis universais criadas por aquele que é a verdade e é absoluto, ele rege todas as coisas e governa todas as coisas. Então você pensa que se governa, mas você não se governa. Nós todos somos governados por uma lei absoluta, perfeita, que rege todo o universo. E quem criou essa lei? O Criador. E quem é o Criador? Olha aqui a palavra de Deus em João 1. Em João 1. Buda é o Criador? Maomé é o Criador? Quem foi, durante toda a história do mundo, da humanidade, da história humana, que reivindicou ser o Criador, ser a verdade? Só tem um nome, o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Olha aqui João 1, como é que começa João 1? A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Bendito seja o nome do Senhor. João 18, a palavra de Deus diz o quê? Pilatos fala assim: logo tu és rei, né? Quando foi perguntado o que é a verdade, não é isso? Jesus respondeu: meu reino não é dessa terra. Então logo tu és rei. Jesus fala como? Respondeu Jesus, João 18, 37. Tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bendito seja o nome do Senhor. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele reivindica ser o caminho, a verdade e a vida. Ele reivindica ser o Filho. A palavra dá testemunho que ele é o Filho unigênito de Deus. A palavra dá o testemunho que todas as coisas foram criadas por ele, por intermédio dele. A palavra testemunha que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nenhum outro nome há debaixo do céu pelo qual importa que devamos ser salvos. É Jesus Cristo. Então, saiba disso. Você tem suas crenças, você tem sua ideologia, você tem seus achismos, você tem sua arrogância, suas convicções, sua prepotência, você tem suas virtudes. Mas se você não se alinhar com aquele que te fez, que te criou e que governa e rege todas as coisas, você vai dar
contra um concreto, uma rocha, que é pedra de tropeço, que é escândalo para os que não creem nele e que não recebem ele, que não aceitam ele. Não estou aqui trazendo medo nem ameaça, eu estou trazendo a verdade, para que você conheça a verdade, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então que você saiba disso, que você foi feito com um propósito, que Deus te criou, que Deus te conhece, que Deus te ama, que Deus quer te chamar para um caminho estreito, onde há uma verdade absoluta, que cuida, que ama, que protege, que guarda, que perdoa. Uma verdade também que te dá liberdade para fazer escolhas e decisões, mas que te ilumina para que você faça essas escolhas e decisões dentro da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Que o Senhor te abençoe hoje, que você possa fazer as escolhas certas, e você vai fazer, tomar as decisões certas, e você vai tomar, para que você possa compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus abençoe, fique na paz.